Seguindo o nosso AgroSucesso, nesta manhã nós vamos falar de um assunto que está em alta no agronegócio. Alguns produtores rurais ainda não conhecem, outros conhecem, mas têm dúvida e por isso a gente convidou a doutora Mariana Parreira, mestranda em Direito do Agronegócio, para tirar as suas dúvidas nesta manhã. Doutora Mariana, muito bom dia, bem-vinda. Bom dia. Eu gostaria de agradecer pelo convite, estar aqui falando de um assunto tão importante e é um prazer estar essa manhã aqui com vocês e com essa plateia, esses telespectadores que estão compartilhando amanhã com a gente. Excelente. Bom, doutora, muita gente fala ESG, outros falam ESG. Qual que é a pronúncia? A pronúncia correta é SID, é uma sigla em inglês para as palavras Environment, Social and Governance, que em português significa ambiental, social e governança. Muito bem. Então, vamos começar explicando o que é, qual o conceito. Então, gente, essa sigla está dando o que falar, né? Muito se fala e ninguém sabe o que é, né? Essa sigla, ela surgiu pela primeira vez em 2004, já faz bastante tempo, quase 20 anos, né? Que ela surgiu, foi no Pacto Mundial, em que o secretário-geral da ONU ele fez uma provocação para as instituições financeiras, eram 50 CEOs que estavam presentes, das maiores instituições financeiras, de como que eles poderiam implementar nas instituições financeiras esses critérios ambientais, sociais e de governança para avaliar as empresas. Então, tudo começou por aí. Só que somente em 2020 que essa sigla ficou conhecida. Foi quando a BlackRock, a maior, gestora de fundos, gera mais de trilhões, colocou, implementou como um critério para avaliar as empresas os critérios SID. Tá, mas e aí, como que isso aí chegou no agronegócio? Né? Não podia ser diferente porque o agronegócio garante quase 30% do PIB do Brasil. Então, ele é como se fosse a maior empresa, o motor da economia brasileira. E como isso aí já estava sendo falado no âmbito das indústrias, das empresas, isso aí passou a ser, começou a chegar até no agro. As empresas, os bancos, as instituições financeiras, o setor público começou a incentivar o setor do agro a implantar essas práticas. E o que são essas práticas? Primeiramente, a letra E de Environment, que é a parte ambiental, ela trata da questão de preservação da biodiversidade, o que muitas vezes já é praticado, acredito que 90% dos produtores brasileiros já praticam. O Código Brasileiro Florestal, ele é extremamente rígido, é um dos mais rígidos do mundo. E como a gente sabe, aqui no Brasil tem muita cobrança internacional, não só das multinacionais, mas do próprio setor político, que cobra muito, é França, é Estados Unidos, é embargos contra produtos brasileiros. Então, assim, isso já é uma coisa que o produtor rural está muito atento, a essa questão da parte ambiental. E outra, é um contrassenso você falar que o produtor rural não importa com o meio ambiente, ou que ele não tem interesse em preservar o meio ambiente. Todo produtor rural sabe que ele depende do meio ambiente. As mudanças climáticas geram perda de lavoura, os animais não engordam. Então, assim, ele sabe que ele precisa preservar o meio ambiente. Por isso que a gente precisa separar o joio do trigo. Não é porque tem um caso de um produtor rural que fez determinada coisa, poluiu determinado rio, alguma coisa assim, que acontece raramente, que todos os produtores rurais têm a mesma prática. Na verdade, é o contrário. As práticas dos produtores rurais, principalmente relacionadas ao meio ambiente, são muito boas. E isso aí é uma coisa que falta a política do Brasil, os políticos brasileiros levar para fora. Mostrar isso aí, que isso aí já é cumprido, que o Brasil é um exemplo a ser seguido nessa questão ambiental. Muito bem. E por que implementar no agronegócio? Então, vamos falar sobre a parte social, para depois a gente chegar... Por que o produtor rural deve começar a pensar nisso? A parte social, o que seria? Que é o S. Você desenvolver e valorizar a comunidade em que a empresa, no caso a fazenda, está instalada. Então, vamos supor, você respeitar as leis trabalhistas, você dar um bom lugar, um trabalho digno para os trabalhadores,
lugar saudável, em que eles tenham acesso à saúde, que muitas vezes, né, tem aquelas autuações do MPT, o Ministério Público do Trabalho, questão de trabalho escravo. Então, isso é uma coisa que os produtores rurais devem estar atentos às normas, porque muitas vezes, não sabia que era trabalho escravo. Por uma coisa de questão de jornada, de tempo de jornada, ele já pode ser autuado. Então, envolve essa questão, a parte social, e a questão de, por exemplo, em vez de você contratar uma pessoa de fora, de outra cidade, você capacitar as pessoas daquela comunidade para trabalhar com você na fazenda. Você dá cursos de como utilizar os maquinários agrícolas, entendeu? Você capacita aquelas pessoas que estão em volta. Assim você leva um desenvolvimento social. Outro ponto nessa questão social que é muito interessante, que eles falam em abrir o mercado do agronegócio, que sempre foi mais masculinizado, mas que hoje em dia você já conta com várias mulheres excelentes trabalhando nessa área. Então, eles falam sobre isso, deixar que possa entrar novas ideias, pensamentos de pessoas diferentes nessa área do agronegócio. Esse seria o ponto social. Certo. E tem a governança. E aí vem a governança. A governança, no meu ponto de vista, é um dos critérios que está mais fácil do produtor rural começar. Porque eu acho assim, que a governança, ela é um planejamento estratégico no setor financeiro, administrativo, é uma organização da empresa rural. Por mais que o produtor fale assim, mas eu trabalho na pessoa física. Beleza, mas como envolve muito dinheiro, muitos trabalhadores, acabou que aquilo lá virou uma empresa. Com certeza. Apesar de estar no CPF, é uma empresa e ela deve ser gerida como tal. Até isso aí não gera só ganhos, ele faz as práticas ESG. Gera ganhos para o próprio produtor, que passa a entender direitinho como a empresa dele funciona. Muitas vezes tem produtor rural que está achando que está tendo lucro, que está ganhando, que está indo tudo bem, que está indo tudo bem. Quando vai fazer um levantamento, vai ver o que está acontecendo de verdade, ele percebe que ele está tendo perca, que ele está dando prejuízo. Muitas empresas já fazem esse serviço para o produtor rural, de gestão e governança, aplicação de boas práticas, protocolo para tomada de decisões, para que as decisões não sejam tomadas de qualquer jeito, em cima da hora. O produtor vai lá e fala assim, eu acho que é melhor fazer isso, e vai e faz, entendeu? E isso aí gera uma segurança também para as empresas que fornecem crédito para o produtor rural. Quando ele sabe que a empresa rural está toda estruturada, que não vai acontecer um revés, o dono lá vai resolver fazer qualquer coisa e ele pode deixar de pagar as contas, entendeu? Isso gera uma segurança para que ele consiga tomada de crédito também. Essa seria a parte de governança, certo. Uma reorganização da estrutura da empresa rural. Então vamos lá agora, por que implantar isso no agronegócio? Então, muita gente pergunta, né? Por quê? As vantagens não são apenas as ambientais. Porque as ambientais são claras, né? Todo mundo já conhece, serve para todo mundo. Mas como forma de fomentar essa questão do ESG, as instituições financeiras começaram a investir mais. Teve uma pesquisa da Bloomberg que eles fizeram uma pesquisa de quanto que o investimento aumentou no agronegócio. Foi cerca de 20 trilhões em 2020 e eles têm uma perspectiva de que vai chegar a 56 trilhões em 2030, parece. Por conta dessas práticas ESG, que as grandes empresas procuram ver quem está trabalhando com isso, quem está respeitando a questão da sustentabilidade para investir dinheiro. Outra questão foi o Plano Safra para 2023-2024, que fez uma possibilidade dos produtores rurais que têm essa agenda implantada conseguirem taxas de juros mais favoráveis. Então, é essa a tendência. A tendência é que o produtor rural que siga essas práticas consiga uma taxa de juros melhor, mais investimentos. E outra questão muito importante, o produto de fazendas, de agricultura, pecuária, que sigam essa agenda, eles vão ter um selo, o selo ESG, e podem ser comercializados com um valor maior. Aí o que acontece? Muita gente pergunta, mas por que eu vou pagar um preço maior num feijão com um selo ESG do que num feijão normal? Uma pesquisa foi feita na Europa e lá 90% dos consumidores, cerca de 90%, 85%, disseram que preferem comprar mais caro um produto que tem essa agenda ESG do que um que não siga ela. Aí você fala assim, mas isso não é a realidade de todo mundo. Realmente não é. Tem pessoas que têm que comer
o que tiver e olha lá quando elas conseguem ter acesso a alguma coisa. Mas a tendência nossa é sempre procurar por produtos que respeitem essa agenda, né, de sustentabilidade. Por exemplo, você, quando vai comprar uma roupa, você vai e sabe que aquela determinada marca produz através de trabalho escravo, você ficou sabendo. Você tendo essa consciência, você vai comprar dessa marca? Jamais, nunca. Você vai preferir comprar de uma que respeita. Rapidamente ela vai desaparecer do mercado. Rapidamente ela desaparece. Então, a mesma coisa acontece com o agronegócio. Ele começando a se inserir nesse mercado, tendo esse selo, tem selo para vários assuntos. Tem selo para respeito de leis trabalhistas, aquele certificado orgânico, tem de respeito à biodiversidade. Então, isso aí tudo vai aparecendo nos produtos dele e agregando valor e competitividade no mercado lá fora. Excelente. Então, através dessa prática, isso vai permitir abrir novos mercados. Sim, novos mercados e aumentar a competitividade dos que o Brasil já faz parte, né? Mostrar que o Brasil não é esse vilão, não é essa coisa horrorosa que o pessoal do exterior pinta, né? Como se o Brasil não tivesse nem aí, nem para direitos trabalhistas, nem para direito ambiental, muito menos para a organização da empresa. Agora, quais seriam os desafios da governança, por exemplo? Essa é uma coisa que eu acho assim, é uma mudança de pensamento do produtor rural. Ele começa a enxergar que o negócio dele não é mais aquela empresa, continua sendo uma empresa familiar, claro, na maioria dos casos, principalmente da nossa região, mas que não é mais só aquele núcleo, que o que ele faz vai para o mundo inteiro, entendeu? Que o serviço dele precisa estar extremamente organizado para que até porque ele precisa ter uma continuidade. O mundo precisa que tenha uma continuidade, porque toda empresa rural, todo produtor rural que quebra é menos alimentos no mercado, entendeu? E várias pesquisas da ONU demonstram que a demanda por alimento vai aumentar 70% até em 2050. Isso eles falam agora, né? Porque sempre aumenta mais. Então, essa questão da governança é essencial que o produtor rural comece a olhar para essa questão de organizar a empresa dele. Para quem está chegando agora aqui na TV Sucesso, nós estamos conversando com a doutora Mariana Parreira sobre um assunto que é muito importante. E para você que chegou agora, depois você pode inclusive acompanhar essa entrevista também no YouTube, ela fica arquivada no YouTube para você ver outros momentos aqui, compartilhar também. Agora, quem está acompanhando esse assunto está pensando assim, tá, e por onde começar? Eis a pergunta, né? A grande questão. É tudo muito bonito. É muita coisa, né? Por onde eu começo? Muita coisa. Assim, eu acredito, né, que não seja necessário desesperar, ficar, meu Deus do céu, eu não tenho essas práticas, o que eu faço? Não, vamos começar com calma. Eu acredito que você começando pela questão da governança, do planejamento na sua empresa rural, as outras partes vão se encaixando. A questão ambiental, os produtores rurais já têm bastante ciência e seguem com muita preocupação, né? Porque é algo que está sempre em cima, os políticos estão sempre em cima, o Ministério Público está sempre em cima, então isso aí já é uma questão que o produtor rural conhece bem. Eu acho que você começando a implantar a questão da governança, do planejamento estratégico, organização financeira, as outras partes ao passar do tempo, vão se alinhando também, entendeu? Então, eu acho que deve começar por isso aí. Existem algumas estratégias que eu já vi alguns produtores rurais adotando, a questão do software de gestão, que quando você contrata um pessoal para fazer a governança na sua empresa, o planejamento, eles te apresentam esse software de gestão para organizar tudo, a parte financeira, capacita. Se a sua produção rural é feita entre familiares, eles capacitam os familiares, esse aqui tem mais... ele tem mais facilidade para trabalhar com financeiro, esse aqui é na questão de comercialização. Então, ele organiza tudo para que não fique aquela bagunça, ninguém sabe quem faz o quê, aonde que vai, entendeu? Então, primeiro ele estrutura completamente a empresa rural e aí depois vai tomando as decisões e organizando a parte social e a parte ambiental. Uma parte muito interessante que eu li sobre isso, a Agenda ESG, é que algumas empresas... algumas multinacionais, elas adotam a tecnologia do blockchain para fazer o rastreamento dos grãos desde o início, desde o começo da produção, até chegar no consumidor. Através dessa tecnologia, você, quando compra o produto, você sabe quem produziu, o que foi usado para produzir,
E é através dessas tecnologias que eles vão saber se o produto realmente está seguindo a agenda ESG ou se é só uma coisa de fachada. Excelente. Essa parte da governança é muito interessante, porque faz parte da minha rotina. Eu estou sempre conversando com produtores rurais e alguns chegam a comentar assim, olha, eu tinha uma pessoa na minha propriedade, da minha família, que ele insistia em trabalhar em determinado setor na propriedade. Mas depois que a gente fez esse trabalho da governança, dessa reestruturação, de encontrar onde encaixar cada um, essa pessoa que me dava prejuízo passou a me dar lucro. Dá lucro. Exatamente por isso, porque às vezes insiste, não, é porque pede para ficar aqui nesse setor, e é da família, e eu deixo. Mas, na verdade, sempre estava gerando uma desorganização, gerando prejuízo. Sim, e quando você está nessa relação familiar, é difícil vamos supor que são irmãos, pro rural e essa outra pessoa. Cara, você fica melhor lá no outro, vamos para lá e tal. É uma relação familiar. Precisa sempre de um terceiro estar lá e falar assim, olha, você provavelmente vai trabalhar melhor lá, vamos fazer uma experiência, entendeu? Quando está entre família, toda pessoa, ela leva a mal, fica chateada. Por isso é tão importante. Era uma coisa que, tempos atrás, a gente não via essa importância. Muito menos no agronegócio. Mas hoje em dia, eu falo assim, a diferença na lucratividade de uma empresa rural que faz a governança para uma que não faz é enorme. Isso que você contratar uma assessoria de governança, planejamento estratégico e financeiro, não é um gasto. Isso é um investimento, você vai ver os resultados lá na frente. Enquanto outros ainda vão estar começando, você já está lá na frente com a sua empresa toda organizada. Excelente. Bom, eu tenho alguns produtores rurais que eu comentei sobre essa pauta da entrevista de hoje. Foi até o que a senhora falou lá no começo da entrevista. E eles dizem, mas a gente já faz isso lá na propriedade. Isso aí é porque inventaram mais essa sigla, mais uma coisa para poder onerar para nós produtores e dificultar a nossa vida. Não é bem assim. Não é assim. Pode ser, né, que pareça isso, porque, como eu falei no começo, a questão da pressão internacional, de pintar o agro brasileiro como vilão, é muito forte. Mas o agro brasileiro tem que aproveitar essa oportunidade. Sabe por quê, Leonardo? Essa é a chance que ele tem de mostrar para o mundo que ele não é isso que eles falam. De apresentar o produto deles como que já cumprem esses requisitos. Como eu falei no começo para você, 90% dos produtores rurais sabem muito bem da questão ambiental, como eles têm que fazer, já trabalham com isso, eles já produzem muito mais na mesma área do que produzia 20 anos atrás, eles não precisam aumentar a área para produzir mais. O Brasil é extremamente avançado na tecnologia relacionada ao agronegócio. Muitas vezes tem gente que, vou lá para os Estados Unidos aprender. No Mato Grosso tem muito mais tecnologia do que lá. Então a gente precisa mostrar isso para o mundo. E eu acho assim, no meu ponto de vista, é uma questão de aperfeiçoamento do agronegócio brasileiro. Não é uma oneração. É você investir no seu trabalho, você investir no agronegócio. Você mostrar para o mundo que você já faz aquilo lá, igual o produtor falou para você. Realmente, tem muitos produtores que já fazem isso. É hora de começar a mostrar, de trabalhar como mostrar isso. Aqueles que já estão com a empresa rural organizada, que já tem um sistema de governança, que já fazem essa inclusão da comunidade na empresa e respeitam as leis ambientais, eles podem ter o selo ESG e mostrar isso aí para o mundo, entendeu? Procurar formas, o agronegócio tem que mostrar, através dos políticos brasileiros, eles têm que representar o agronegócio para mostrar para o mundo o que é o agronegócio de verdade. E aqueles que ainda não estão aderindo a essa agenda, né, começar a seguir esses exemplos e trabalhar dessa forma para a gente caminhar cada vez mais para o sucesso do agro. Né? O produtor rural consegue cumprir essa agenda sozinho? Ou ele precisa da ajuda de um profissional ou de vários? Como funciona? É preciso pelo menos um profissional, no mínimo. O correto é ele ter um profissional para cada área, né? Porque quanto mais especializado for, melhor é a gestão. É a mesma coisa com a gente. Não adianta me chamar aqui para falar de direito penal, que eu não vou saber falar. Então a gente sempre procura o mais especializado possível para aquela área. Então, se você tem a possibilidade, tem a condição de contratar uma pessoa para ficar, para organizar a parte financeira, uma pessoa para fazer a parte de governança, planejamento estratégico, planejamento sucessório, se for o caso da família,
é importante ter o máximo de profissionais capacitados ao seu redor. Mas, se o produtor rural ainda não tem essa condição, ele buscar uma empresa, né, que preste alguns serviços desse, começar pela parte de governança, como eu falei, organizando toda a empresa. E, durante o caminho, ele vai contratando mais profissionais, se for necessário. Mas é sempre importante contratar um profissional especializado. Aí pode ser que ele vai precisar mais da parte de governança do que da parte ambiental, Vamos por exemplo. supor, às vezes ele já tem uma estrutura, que é o que costuma ser, né? De advogados que cuidam da parte ambiental, que orienta ele na questão ambiental, já tem os agrônomos, as pessoas que ficam voltadas mais para essa parte. E para a parte de governança, que é o mais comum, né? E essa parte social, trabalhista, não costuma ter. Às vezes até tem um advogado trabalhista, mas não é preventivo. O serviço que a gente quer fazer com essa agenda é um serviço preventivo, de capacitação dos trabalhadores. E até evita futuros processos trabalhistas. Doutora, para a gente caminhar aqui já para o final da nossa entrevista, a holding entra nesses processos aí dessa agenda? Sim, a holding nada mais é do que uma empresa. A holding rural é uma empresa rural. Então, a holding ela pode ser utilizada de diversas formas. Muita gente fica na cabeça que a holding serve só para o planejamento sucessório. Não, a holding serve para o planejamento sucessório, para o planejamento financeiro, para a gestão financeira, para a gestão do negócio em si, para a capacitação profissional. Através dela, a gente vai puxando cada braço, entendeu? Desenvolvendo cada braço da empresa rural. Ela é o começo, ela é a base, é a constituição da empresa. Através dela, a gente vai desenvolvendo. Com a holding, a gente cria protocolos familiares, protocolos de tomada de decisão, isso aí tudo é o que embasa a governança. A tomada de decisões familiares, que é aquilo que eu falei que é um dos requisitos para a governança, que as instituições financeiras olham, como que é tomada a decisão lá dentro daquela empresa, quanto é transparente aquela empresa. Então, tudo isso aí tem como base a holding, a empresa rural. E como é que nós estamos de holding aqui em Rio Verde? Agora, de uns anos para cá, cerca de 5 anos, eu acredito que tenha dado uma melhorada, que foi quando o profissional produtor rural começou a enxergar que o serviço dele não é mais aquela agricultura familiar, pequena, só para a região aqui, que ele começou a ver que, e nem só para o Brasil, que é para o mundo todo. Então, a gente começou a ter uma procura maior do produtor rural querendo profissionalizar, querendo deixar mais especializado, né, a questão da produção rural e organizar certinho, era muita coisa na cabeça do produtor rural, do patriarca, costuma ser o patriarca ou a matriarca, né, é financeira, é compra, é venda, é plantação, é gado, e aí ele começou a ver que sozinho ele não ia dar conta daquilo lá. E aí começou a ter mais procura, mas ainda falta bastante, sabe? As pessoas têm muito receio, tem muito mito, muita conversa fiada sobre esse assunto, sabe? Como é um assunto que ficou muito conhecido, ficou cheio de muitos profissionais que não sabem. Tem muitos mitos, né? Muitos mitos, e aí o produtor rural fica com medo. Então, eu aconselho procurar um profissional especializado, sentar e conversar sobre isso, sabe? Abrir a mente sobre a possibilidade de estar profissionalizando a produção dele. Excelente. Bom, doutora Mariana Parreira, ela é advogada, mestranda em Direito do Agronegócio. Muito obrigado pela presença aqui nesta manhã, tirando as dúvidas dos nossos produtores rurais. Em breve, a senhora deve voltar para a gente falar mais sobre holding. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e espero voltar aqui em breve. Com certeza.